Boa tarde a todos, oficialmente, da minha parte. Nós colocamos 3 temas para debatermos. O primeiro é reflexo da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, aquela chamada a questão do século, né? Segundo item, novo relatório da reforma tributária, que veio depois da extinção daquela comissão mista, mas eles mantiveram o trabalho e concluíram e entregaram um novo relatório. Nós vamos comentar um pouquinho. E, por último, para não esquecermos, o nosso PLP é o projeto de lei dos incentivos fiscais do comércio, que nasceu neste fórum, que foi assinado pelo deputado Efraim, e temos a Abad encabeçando na pessoa do Juliano. Eu vou já passar a palavra para ele. Então, esse PLP estava na pauta da Comissão de Finanças e Tributação de terça-feira e foi retirado. Então, nós vamos começar por ele, que o Juliano precisa sair. Eu vou avançar aqui um pouquinho e já voltamos. Muito bem. O primeiro item, nós vamos ver que seria o terceiro. Esse projeto ele estava na pauta de terça-feira passada e a diferença que tem entre o que aconteceu e um pedido de vista é que o pedido de vista só pode voltar para a pauta quando quem pediu traz o projeto de volta e entrega pedindo pauta. O que aconteceu é que o Alexis ele pediu para que fosse retirado de pauta, teve um voto contra, mas o pessoal não se manifestou mesmo na hora, porque, inclusive, na hora que foi chamado a relatoria, o relator ainda não tinha chegado. Tinha um recado para que aguardasse um pouquinho, houvesse uma pequena inversão, e quando ele chegou, já tinha sido retirado de pauta. Então, o deputado ele não pediu vista do processo, ele pediu simplesmente para retirar de pauta. Assim sendo, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação pode recolocar na pauta no momento que ele achar conveniente. É o deputado Júlio César, do Piauí. Ele tem mantido um contato muito próximo com o Raimundo Marques, lá do Piauí, sobre o andamento deste projeto. Eu passo a palavra, então, para o Juliano, para as suas considerações, já que ele vai precisar sair antes de todos. Obrigado, professor Damasceno, pela deferência e uma minha boa tarde a todos que estão nesse produtivo fórum. Somente para informar que a nossa assessoria de Brasília está tentando um contato com o deputado Alexis, que pediu para retirar de pauta, para trabalhar algum esclarecimento com ele. O deputado Efraim, ele pediu uma reunião de alinhamento para quarta-feira, às 8 horas da manhã. E o meu apelo é para que as afiliadas, na medida do possível, que tenham contato com aquela lista de parlamentares que compõem a comissão, tanto os titulares como os suplentes, pudessem estar comparecendo nessa reunião na quarta-feira, para que o deputado Efraim, que é o autor do projeto, junto com a Abad, nós possamos estar explicando o máximo possível aos deputados, assim, num fórum mais aberto, as vantagens e as necessidades desse projeto. O professor Damasceno já colocou muito bem que nós temos um canal de acesso ao presidente da comissão através do nosso colega Raimundo Marques, lá do Piauí. Então, nós temos o deputado da Vitória, que é o relator, que foi favorável ao PLP. O que nos falta agora é apoio e voto na comissão.
e aí é onde entra o trabalho de convencimento de cada uma das afiliadas nos deputados dos seus estados. Então, eu pedi essa palavra inicial para enfatizar a necessidade de que a gente consiga o máximo possível de apoio, porque, em cima disso, colocar para votar o presidente da comissão, ele já se mostrou bastante atencioso lá com o deputado, com o nosso colega Raimundo Andrade, o Raimundo Marques, e colocou na pauta da semana passada. Houve esse contratempo, mas como o professor Damasceno explicou muito bem, isso é regimental. Então, agora, continuarmos o contato com os deputados de cada estado para conseguirmos a maior quantidade possível de parlamentares que compõem a comissão. Cada comissão é composto de alguns deputados, no caso aqui de Sergipe, o nosso presidente Breno França disse que já manteve contato diretamente com o deputado Fábio Mitidieri e ele é favorável ao projeto. Então, isso é o trabalho que tem que ser feito em cada estado com os membros titulares e suplentes da comissão para que a gente possa ter êxito no trâmite logo agora, o quanto antes, né? Porque o processo desse PLP é um processo longo. São 2 comissões, plenário, e depois começa tudo no Senado. Então, nós não podemos deixar esse projeto, vamos dizer assim, na gaveta, porque o trâmite dele é um trâmite longo e difícil. 2 comissões e mais o plenário. E nossa grande briga vai ser no Senado, porque no Senado a gente pode ter a oposição de alguns estados através dos seus senadores, essa coisa toda. Então, conto com o apoio de todos vocês, junto aos deputados dos seus estados que fazem parte dessa comissão, e estou aqui à disposição para tirar alguma outra dúvida, algum outro esclarecimento que seja necessário. Só para conhecimento de todos, o relatório do deputado da Vitória, ele é muito esclarecedor e traz todos os fundamentos, mas mesmo assim tem um relatório, um parecer técnico que foi elaborado pela assessoria da própria Comissão de Finanças e Tributação, em que ele caminha por todos os lados das fundamentações necessárias, mas deixa uma alternativa. E a alternativa era somente um dispositivo que o presidente da República, quando foi sancionar a lei em 2017, vetou, que era aquela envolvendo as contribuições federais. Então, tem uma alternativa de que, se não aprovar 100% o PLP, aprovasse o PLP só no que diz respeito aos tributos, ao ICMS, sem repercussão na tributação federal. Então, nos autos do processo de tramitação do projeto, já tem essa colocação lá feita pela assessoria técnica da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal. Sobre o assunto, alguém mais quer se manifestar? Marcelo, em relação ao deputado Alex, que é de Minas Gerais, que pediu para tirar de pauta o PLP, essa solicitação dele tem que ir em relação ao tempo, para retornar em pauta, como é que fica esse posicionamento? E como eu expliquei, Toninho, o deputado que pediu para tirar de pauta é o deputado do Partido Novo de São Paulo, o Alexis Fontaine. Ele queria ver se havia algum conflito, principalmente com o projeto que ainda estava para ser aprovado, o relatório da reforma tributária. Mas ele deu algumas declarações no sentido de que o Partido Novo é contra incentivo fiscal. Por isso que ele quis tomar conhecimento de perto. Mas já soube de que já houve alguns contatos com ele nas bases e que esse projeto voltaria esta semana para a tramitação. Mas, como eu expliquei, ele não pediu vista do processo. Ele pediu só para retirar o processo de pauta enquanto ele lia e se aprofundava mais na matéria.
Então, por conseguinte, não depende dele para voltar para a pauta. Se ele tivesse pedido pauta, só voltaria quando ele trouxesse de volta. Como ele não pediu pauta, ele pediu só para retirar, então pode voltar a qualquer momento, a critério do presidente da comissão e do relator. Ok? Deseja falar, Giancarlo? Bem, mais algum comentário sobre o tema? Não. Então, podemos avançar para o segundo. Vou continuar em ordem inversa. Novo relatório da reforma tributária. Então, como nós comentamos aqui na segunda-feira, houve a apresentação do relatório pelo relator Aguinaldo Ribeiro, e no dia que ele estava fazendo o relatório, o presidente da Câmara Federal desconstituiu a comissão mista. Mesmo assim, por um acordo de cavalheiros, eles continuaram com o trabalho e o senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110 no Senado e era o presidente da comissão mista, resolveu levar avante. Tinham dado um prazo até sexta-feira, isso foi na terça, eles tinham dado um prazo até sexta-feira para quem quisesse apresentar proposições em cima do relatório. 100 e poucas proposições foram apresentadas. Dentre elas, uma que foi encaminhada numa reunião que houve com a comissão da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, presidida pelo deputado Efraim, em que nos foi concedida a palavra, e depois pediu que nós mandássemos por escrito o que nós colocamos, e foi encaminhado tanto para a BARE como foi encaminhado para a Conex, e o Conex eu sei que fez a apresentação dessa proposta, que é sobre a questão dos créditos fiscais, que está dito no substitutivo de reforma, que entraria no bojo da Constituição Federal, que é o mais difícil de se modificar, que o crédito a ser aproveitado seria o crédito recolhido, o IBS recolhido na operação anterior. Então, isso traz uma confusão na hora da regulamentação, e nós sabemos que a Receita não quer perder absolutamente nada. Poderia, no regulamento, sair que a empresa que recebesse, que fosse pagar, que fosse aproveitar o crédito, só poderia apropriar, melhor dizendo, se tivesse comprovadamente a prova de que o fornecedor havia recolhido. Então, isso saiu de mais de uma proposta para que isso fosse modificado para o IBS cobrado. IBS cobrado é aquele que é o mesmo que está destacado. Então, ou uma expressão similar. Então, ficou assim, mas ele não modificou, o relator não modificou o texto do substitutivo, mas diz que entendia a questão e que a matéria poderia ser trabalhada no decorrer do andamento, já que não tinha mais prazo para algumas modificações. Então, na terça-feira seguinte, ele leu o novo relatório, contendo tudo isso aí, bem mais abrangente, falou de todas as propostas e sensibilizado com as propostas. O presidente da comissão também, o senador Roberto Rocha, recebendo, fez a entrega do relatório ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. Obviamente, o presidente do Senado é quem deu a bandeira branca para que eles continuassem, dizendo que se a Câmara abrisse mão de seguir com a reforma tributária e quisesse fazê-la de forma fatiada, o Senado continuaria com ela de forma concreta, de forma una, como está no relatório. Em virtude disso, eles entraram em comum acordo e avançaram. O resultado final é que o Congresso recebeu o relatório por inteiro e vai dar os próximos passos, que ainda não foram definidos quais são os próximos passos. É importante ressaltar que o governo está querendo uma reforma fatiada. E essa reforma fatiada vem primeiro a CBS, e principalmente agora depois que o Supremo Tribunal Federal levou avante o julgamento, que está objeto do nosso próximo item. Então, já ficou decidido sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O projeto de CBS tem tudo a ver com isso, porém o projeto de CBS já não mexe com a Constituição Federal, já vai direto para uma lei infraconstitucional, que entraria em vigor, conforme a proposta
em 6 meses, conforme a emenda, a reforma tributária, em 1 ano. Então, a proposta da relatoria da reforma tributária é que o período de transição seja de 6 anos, somente 6 anos. Nos 2 primeiros anos entrariam em vigor a reforma no que diz respeito ao PIS, à COFINS e ao IPI. E nos 4 anos seguintes entraria em vigor, paulatinamente, a cada ano, a mudança de ICMS e ISS para o IBS. Então, em 6 anos estaria concretizado toda essa tramitação, esse período de transição. Aprovado a emenda constitucional, com tudo que está proposto, eu não vejo muito problema na emenda constitucional. O problema mesmo estará, e o cuidado deve estar bem, desde o começo eu digo isso, na regulamentação, ou seja, na instituição do IBS através de uma lei complementar. É lá que vai definir o que é destino, o que é contribuinte intermediário, como é que vai se calcular esse IBS para chegar no destino, porque o imposto passa a ser imposto de consumo, como, na verdade, o ICMS é hoje, nos termos da Constituição. Então, avançou desta forma e agora esperarmos os próximos passos. Acredito que, com a reforma tributária que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional tem que correr e o governo federal tem que apoiar essa tramitação o mais rápida possível, sob pena de perder uma boa arrecadação. Alguém quer comentar sobre o projeto de reforma, o relatório da reforma tributária? Estamos todos silenciosos, avancemos. Então, vamos para o primeiro item, que agora é terceiro. É exatamente, isso aqui tem diversos questionamentos, mas os senhores sabem que há muitos anos que os contribuintes vêm lutando para excluir da base de cálculo do próprio imposto esses impostos. Quando a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Carta Cidadã, ela trouxe um dispositivo sobre questão de base de cálculo de tributo, de contribuições, lá nos artigos, principalmente quando diz respeito ao PIS, a COFINS, que na época estava acabando com o fim social, o PIS já vem desde 1970, só mudando a sua destinação, e que não poderia incidir. Desde a Constituição, houve uma modificação. Para vocês terem ideia, o imposto de renda da pessoa jurídica era calculado, como é para ser, sobre o lucro líquido das empresas. Então, você tirava todo o custo da empresa e chegava num lucro, que ainda não era chamado de lucro líquido, era chamado de lucro bruto. Do lucro bruto, você calculava a contribuição social sobre o lucro. Aí retirava a contribuição social sobre o lucro do lucro e encontrava o lucro líquido. No lucro líquido, calculava o imposto de renda da pessoa jurídica a ser recolhido. Modificaram, e hoje a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica é a mesma base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Então, existe, é a mesma base. Tanto que, na reforma tributária, pretende o governo federal, uma etapa mais na frente, que eu acredito que não vai ocorrer, modificar o imposto de renda para que ele incorpore a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas por que isso é difícil? Porque o imposto de renda da pessoa jurídica é rateada entre o governo federal, os estados e o Distrito Federal e os municípios. A contribuição social sobre o lucro não é rateada com ninguém. Se o governo federal aceita incorporar a contribuição social sobre o lucro ao imposto de renda, ele vai abdicar de uma parcela disso aí. Então, vai abdicar de uma parcela da contribuição social que vai ser incorporada ao imposto de renda e vai ser rateado entre os estados e os municípios. Então, essa luta veio e em 2006, 2007, começaram a sair as primeiras decisões. Ressalte sempre que nos juízos monocráticos, seja juiz de primeira instância, juiz federal de primeira instância, o contribuinte sempre saía perdedor. No STJ, da mesma forma, o STJ, aliás, nos tribunais regionais, né, que é a segunda instância,
o contribuinte também perdeu em 100% dos tribunais espalhados pelo Brasil. Quando chegou no STJ, o STJ disse que o ICMS é incluído, faz parte ou compõe a base de cálculo das exações, das contribuições que eu mencionei, PIS e COFINS. E sumulou. Quando ele sumulou, deu efeito geral para todas as ações anteriores, o que trouxe um complicador, mas mesmo assim, algumas entidades e algumas empresas continuaram com as suas ações. Essas empresas e essas entidades representam um número equivalente a 22% de todas as ações existentes hoje no judiciário brasileiro, no que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só de 2017 para frente é que 78% entraram. Então, por isso, essa confusão toda e a demora para decidir nos embargos declaratórios. Aí veio. As ações ficaram, em 2011, houve a entrada de uma ação declaratória de constitucionalidade quando já existia maioria favorável ao contribuinte. E essa ação, por ser de interesse público, a ação direta de constitucionalidade, ela é considerada de interesse público, por conseguinte, e por causa disso, melhor dizendo, ela tem preferência, então ela passou a ser prioridade. As demais ações ficaram todas paradas, foram o que nós chamamos de prateleira. Na linguagem jurídica, chamamos de sobrestamento. Então, todos os processos foram sobrestados e nenhum subiu mais, nem para o STJ, nem para o Supremo, tinha que ficar parado na instância onde se encontrava, na vara, no tribunal, ou lá no STJ, se por acaso estivesse lá. Foi decretado a suspensão do andamento desses processos. Esse andamento ele tem sempre, essa parada tem sempre um prazo, normalmente de no máximo 5 anos. Se dos 5 anos a questão não for resolvida, os processos poderão voltar a tramitar novamente e poderão ser começadas novas ações. E assim, as ações começaram a tramitar novamente. E em 2017, no dia 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal resolveu julgar o mérito da ação piloto, que é uma ação do Paraná, decidindo pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A ministra Carmen Lúcia foi muito clara quando disse que era o ICMS destacado ou somatório do ICMS em cada fase da distribuição. Então, estava claro que é o ICMS que compunha o custo da mercadoria na hora que ela sai. É aquele ICMS que estaria ali embutido. Foi isso que ficou. Mas muita dúvida surgiu porque houve o jus esperniani, como a gente diz na linguagem da brincadeira, da Receita Federal. E a Receita Federal baixou uma portaria, baixou instrução normativa, baixou diversas soluções de consulta, sempre contrário ao contribuinte, e continuou brigando para isso aí. Ocorre que, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, e nesse tipo de decisão não precisa transitar em julgado para que os efeitos passem a surgir, basta que haja a publicação da ata do julgamento, publicação da ata de julgamento, não é nem do acórdão, é da ata de julgamento para ter validade aquela decisão. Então, e como o efeito da decisão já tinha sido decidido antes, seria um efeito vinculante, né? Então, já com a publicação em 15 de março de 2017, já surtiu efeito. Esse efeito é vinculante para as ações, mas não é vinculante administrativamente, não é vinculante para erga omnes, como se diz, porque é só para quem estava com a ação em tramitação. O resultado final é que diversas ações que vinham tramitando chegaram ao seu final e transitaram em julgado. O que é transitar em julgado? Sobre essa ação não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso.
e outras foram suspensas. Muitas foram suspensas para aguardar o julgamento dos embargos declaratórios. Então, vieram os embargos e foram decididos em 2 sessões do Supremo Tribunal Federal. Na primeira sessão, a ministra Carmen Lúcia leu o seu voto e na segunda, no dia seguinte, houve o resultado final com os 10 ministros apresentando o seu voto. E o resumo do resultado. Houve a modulação, que era o que a Receita Federal queria. O que a Receita, a União queria? Queria que a modulação, ou seja, que os efeitos da decisão só viessem a valer após o trânsito em julgado dos embargos declaratórios. Trânsito em julgado, ou seja, publicação que ocorreu semana passada, a publicação da decisão do Supremo Tribunal dos embargos declaratórios. Então, por essa razão, é que foi, sim, e queria que fosse o ICMS comprovadamente recolhido. Então, cada empresa que fosse ser beneficiária de uma decisão judicial tinha que comprovar nos autos do processo que tinha recolhido aquele valor. E o Supremo decidiu da seguinte forma: parcialmente acolher os embargos declaratórios, não pelas omissões ou obscuridade, ou seja, pelos institutos próprios de um embargo declaratório. O Supremo, por unanimidade, por maioria, contra 3 votos, 8-3, não acolheu os embargos declaratórios nesse sentido. No que diz respeito a esclarecer qual o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, por 8-3, foi decidido que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado na nota fiscal de venda, na nota fiscal pelo fornecedor. Aí vem um problema. Quem vende mercadoria e não destaca ICMS por o que pagou numa fase anterior, como fica nessa situação? Aí você pode entender. É o ICMS que seria destacado se por acaso tivesse a obrigação de destacar. É o ICMS que está embutido no preço daquela mercadoria. Então, você pega o faturamento, na minha opinião, isso passa, que é menor do que você ir para a nota fiscal de entrada, que é outra opção que nós vamos dar agora, e, digamos, vender a mercadoria era 18%, que é o ICMS que está naquele custo. Então, não tem destacado, mas ele seria 18%. Se vender para fora do estado, 12% ou 7%. Então, é esse o ICMS que seria excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Porém, vamos que você, em alguns estados, vamos ver aqui, vou dar 2 exemplos. O estado do Ceará. O estado do Ceará tem o ICMS calculado pelo atacadista comprando dentro ou fora do estado. Então, é uma carga líquida. Então, a carga líquida é o ICMS bruto menos o ICMS crédito da aquisição. Então, essa carga líquida é um percentual X em cima do preço da mercadoria, preço de aquisição da mercadoria, dependendo do tipo de mercadoria e a origem, se vem com crédito de 12% ou de 7%. Então, qual é o ICMS a ser excluído? É o somatório do ICMS da nota de aquisição mais o ICMS carga líquida. Então, é esse o ICMS que vai ser excluído. No estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem 2 situações. O atacadista, eu vou falar especificamente do atacadista, distribuidor, se ele compra da indústria do estado de São Paulo, a nota fiscal vem ICMS próprio da indústria e ICMS ST. Qual é o ICMS a ser excluído? É os 2 ICMS que daria o somatório do custo que é embutido no preço da mercadoria para constituir o preço de aquisição. Então, tudo são insumos de custo que estão ali embutidos no preço da mercadoria de aquisição. Então, é o ICMS próprio mais o ICMS ST. Se o atacarista compra mercadoria fora do estado, ele vai calcular o ICMS na entrada do estado de São Paulo. Então, como é esse cálculo? Ele tem uma fórmula. Essa é o nome da fórmula? Pitagórica. A fórmula de Pitágoras, né?
E é o ICMS, o ajustado, né? O IVA ajustado. O IVA ajustado ele é um pouco mais alto para poder não haver concorrência entre a aquisição dentro do Estado e a aquisição fora do Estado, entre a carga tributária ser equivalente. Então, nessa forma pitagórica, nós teríamos esse ICMS calculado, conforme o artigo 426A do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, logo na entrada. É esse ICMS que vai ser calculado na entrada, com o ICMS que vem destacado na nota fiscal de entrada, que vai ser o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Pronto. Quando não tem substituição tributária, quando simplesmente, e tem alguns segmentos que trabalham dessa forma, quando vende a mercadoria e destaca o ICMS, é o ICMS destacado da nota fiscal de saída. Então, são esses pontos. Aí, esse foi, por 8 votos a 3, o tipo de ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, em resumo, é o ICMS que está embutido no preço de venda da mercadoria ou o ICMS que foi embutido no custo de aquisição da mercadoria. É esse ICMS aí. A modulação. Também ela saiu por 8 votos a 3. 3 votaram contra. 3 votaram contra a modulação parcial, queria que a modulação fosse total, atendendo 100% do pedido. Outros tiveram a modulação que não teria modulação, aliás, 3 não teria modulação e 8 por modulação parcial. A modulação parcial, ela aplicou como um marco para frente ou para trás, no dia 15 de março de 2017, que foi o dia da publicação da ata de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E por que ela aplicou? Caberia a modulação no caso? É a surpresa? Julgou inconstitucional algum dispositivo? Não, não houve nada disso. Aliás, toda a devolução prevista já estava no bojo do orçamento da União, da lei orçamentária da União. Aqueles 258 bilhões, etc., já estavam previstos. Mas acontece que até 15 de março de 2017, existia uma súmula do STJ e a matéria era considerada infraconstitucional. Então, era para parar no STJ. A partir de então, aqui foi dito, não, trata-se de matéria constitucional, razão porque o Supremo pode apreciar, e o Supremo apreciou. Então, como o Supremo apreciou e mudou uma jurisprudência até então reinante, que era a jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o ICMS era incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, e houve ela entendeu como ali sendo o marco de separação, sendo o marco que deveria dar início digamos, a tributação ou não, a exclusão ou não. Então, a modulação ficou fixada ali. Porém, por que a modulação foi parcial? Pelos seguintes fatos. E aí é constitucional, não poderia ser diferente. Quem entrou com a ação até o dia 15 de março, quem entrou com a ação, data do protocolo da ação, até o dia 15 de março, julgada ou não, transitada em julgada ou não sofreria os efeitos da modulação e poderia retroagir para buscar o passado. O passado são 2. A partir de 2011, dependendo do tipo de ação, se for mandado de segurança, podia retroagir em 5 anos. Se for mandado de segurança que entrou antes de 2010, mais ou menos, que foi quando entrou em vigor a nova lei do mandado de segurança, que não permitia você buscar passado, retroagir, então vale como marco o mês subsequente ao mês do protocolo da ação, porque o tributo é mensal. Então, se você deu entrada no dia 1º, ok, então é o mês que você protocolizou. Mas se entrou no meio do mês, então é o mês seguinte. Então, se você tinha dado entrada na ação, julgada ou não, mas deu entrada até o dia 15 de março de 2017, não tem modulação. Se você entrou com a ação a partir do dia 16 de 2017, tem 2 modulações. Quais são as modulações? Primeiro o seguinte, transitou em julgado a sentença antes da semana passada, se transitou em julgado, ou seja, não cabia mais recurso,
transitou em julgado, o que pode acontecer? Duas situações e eu falo já. Se não transitou em julgado, vamos dizer o seguinte, você entrou com a ação no dia 1º de julho de 2017. 1º de julho de 2017. Se não houvesse a modulação, você poderia retroagir para buscar o crédito 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Ok? Com a modulação, você vai voltar e vai buscar o seu crédito somente até 15 de março, ou seja, 1º de abril de 2017, porque é mensal. Se a modulação foi no dia 15 de março, então 1º de abril de 2017 ou os 15 dias do mês de março, que pode ser também. Então, você perderia 2016, 2015, 2014, 2013, etc, etc, etc. É essa a modulação. Bom, mas vamos que transitou em julgado a decisão antes desta modulação. Como fica? Você entrou depois do dia 15 de março de 2017 com a ação. Sua ação tramitou, melhor dizendo, e transitou em julgado. Como fica a situação? Você já aproveitou, já fez seu levantamento, já está utilizando, e como fica essa modulação? A modulação, ela não tem o efeito imediato. Só poderá ser aplicada a essas ações se a União entrar com uma ação rescisória. Tem que rescindir a decisão, para tirar, digamos, acabar com o trânsito em julgado da decisão para rescindir. E rescindindo essa decisão, a União vai recuperar os anos 2012, 2013, 2014, 2015 e assim por diante, que vai valer só até o 2017, até o dia 15 até o dia 15 de março de 2017, conforme ficou decidido. Então, é preciso entrar com a ação rescisória. Bom, diz o Código Civil Brasileiro que a ação rescisória só pode ser dada entrada até 2 anos após o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Isso está no Código Clóvis-Bevilacqua, é Código Civil. Estava no Código de Processo Civil de 1973, que foi substituído pelo Código Civil de 2002. Está no Código de Processo Civil, e esse Código de Processo Civil é de 2015, Código de Processo Civil de 2015, 2002 é outro Código Civil. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe um dispositivo do seu artigo 536, dizendo o seguinte, que em se tratando de execução contra a fazenda pública, a fazenda poderá entrar com ação rescisória no prazo de 2 anos, contado da decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu a favor dela. Quando foi que o Supremo decidiu? Semana passada. Significa que essas ações poderão ser objeto de ação rescisória daqui a 2 anos, até 2 anos para frente. Então, a União terá prazo para isso. O que vai acontecer? O que eu posso afirmar? Só quem está plenamente protegido e que não vai sofrer qualquer consequência, podendo utilizar seu prazo todinho, é quem protocolizou suas ações até o dia 15 de março de 2017. Aí nós temos diversos exemplos. Pernambuco, 2012. Foi isso, 2. São Paulo, 2007. E assim por diante. Então, nós estamos dentre as 22%, as 22% das ações. Então, esse pessoal não tem que se preocupar. É o ICMS, é destacado, pode recolher, se foi mandado de segurança, conta a partir da data do protocolo. Se foi uma ação ordinária, conta 5 anos, até 5 anos antes do protocolo da ação. Então, quem entrou em 2012 poderia retroagir até 2007. Se é um mandado de segurança, não pode retroagir até 2007, a partir de 2000. Aliás, pode, porque em 2012 já estava a nova lei do mandado de segurança que permite a repetição do indébito do mandado de segurança, porque até então não permitia.
A nova lei de segurança, se eu não estou enganado, entrou em vigor em 2010, se eu não estou enganado. Então, pode retroagir, sim. Agora, quem estava sob a égide da lei 1533, de 1951, que era a lei do mandado de segurança, então, vigente, aí não pode retroagir, porque havia uma expressa vedação no texto da lei. Eu acho que eu fiz um espelho geral das diversas situações. Estou à disposição para quem tiver dúvida. Ok, Damasceno, perfeitamente. Por exemplo, a ASPA ela tem o mandato de segurança do 2012. Então, na realidade, quem é associado de antes de 2012, ele tem o direito de recuperar a PIS e COFINS de 2007. Mas existe empresas que entraram em 2018, 2015, e aí está pedindo para a gente até dar um documento dizendo que ele está já há mais tempo na associação. Não pode, porque a Receita Federal está pedindo comprovante de que essa empresa é realmente cadastrada e paga como associado desde aquela época. Então, agora, quem está já antigo lá, como o nosso caso aqui, muita empresa já antes de 2012, né, já está recebendo e compensando de 2007 para frente. Você me provocou um esclarecimento. Em se tratando de associação, como é a maioria abrange só aqueles associados da época do início da ação, inclusive isso normalmente foi depositado em juízo. Né? Em se tratando de entidade sindical, pode filiar, pode ser até agora, não tem problema nenhum, porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, expandindo os efeitos de uma ação coletiva para as entidades sindicais. Eu não acho seguro para as entidades não sindicais, porque as entidades sindicais representam categoria, associada ou não. Enquanto a associação não sindical só representa os associados. Não tem legitimidade para representar quem não é associado. Enquanto a entidade sindical representa a categoria de associado ou não, as entidades como a ADASP, a ACAD, a ADAPA, etc., só representam os seus associados, né? Porque você não tem legitimidade para representar quem não quer. Então, é nesse sentido. Então, os que estavam associados na época, sim, eles podem usufruir, dependendo das condições que cada entidade estabeleceu, a adesão ao processo. Né? Então, não é porque estava associado que passa a ter direito. É preciso, dependendo do que foi aprovado pela entidade, porque a entidade pode condicionar, não é obrigação dela estar entrando com ação coletiva. Ela pode condicionar a uma reciprocidade, a um retorno financeiro, a um pagamento do custo do profissional, né, dos honorários do profissional que patrocinou a ação. Tudo depende do que foi deliberado no momento da impetração da ação, da proposição da ação. Ok? Professor Damasceno. Opa. O senhor José Luiz Turmina, depois o Vanduí. José Luiz. Ok. Duas perguntas. Uma eu tenho filial, matriz no Rio Grande do Sul, filial no Paraná. Eu posso entrar pela filial, pensando no sindicato do Paraná, nem sei se o sindicato tem, né? Depois vamos falar com o PENAC. Você tem aonde? Rio Grande do Sul e Paraná. Matriz é Rio Grande do Sul, a filial é Paraná. Eu posso entrar com ação pelo CNPJ da filial? O CNPJ de uma empresa é um só. Até a barra. O que tem depois da barra é controle. Então, como o tributo é federal, não tem problema. Agora, quando o tributo é estadual, é só no estado onde você estabelece. Beleza. Segunda, o meu caso é um pouquinho mais... Eu entrei em 2007, tá? E o juiz, não sei de onde, em 19, ele deu um trânsito em julgado, mas ele deu só até 2014. Não entendeu por quê. Bom, daí em 2019 a gente entrou de novo, pedindo de 15 para frente.
Agora, eu vou perder 15, 16, né? Será que eu consigo... Não falei nem com o meu advogado ainda, porque semana passada eu não liguei para eles. Para ver, tem algum meio de a gente argumentar que a gente só entrou em 19, porque uma ação que existia antes não considerou esses meses? Não tinha motivo. Eu para lhe responder, eu fico numa situação um pouco difícil, uma questão ética um pouco difícil, viu? Mas a falha foi quem deixou transitar em julgado. Viu? Porque era para continuar com a primeira ação. Aí é muito difícil você conseguir recuperar essa lacuna, fechar essa lacuna. Porque eu sei que é no Paraná, não foi? Não, Rio Grande do Sul. Essa foi Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? O TRF, mas é porque o Paraná, Rio Grande do Sul, é o TRF4, certo? Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sim. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Paraná. Exatamente. Então, aí ele só dava... Quando chegou aquele julgamento de 2014, eles encerraram as ações e não deram para ninguém. Então, o que o advogado fez? Os outros advogados, muitos que eu conheço, não deixaram o processo morrer. Continuaram lutando, continuaram brigando, para poder o processo não ser extinto. E hoje estão beneficiados. Tem um lado bom, porque o juiz só deu o ICMS destacar, não deu nada de ST até, porque nós não tínhamos, em 2007, pedido ST. Aí a gente entrou em 14 pedindo ST também, né? Então, mas ok, te agradeço aí. Zé Luiz, é o seguinte, veja bem, ICMS é um só. Não existe ICMS ST, ICMS antecipado, ICMS... Isso é forma de cálculo de recolhimento. ICMS é um só. A natureza do ICMS, previsto na Constituição, não tem essa alteração, não. Isso é controle do Estado. Né? Então, dizer que eu perdi o ST, que eu deixei ganhar o ST, isso aí é uma interpretação um pouco prejudicial ao contribuinte. O que você pode fazer é pedir para esclarecer, ou para tirar de dentro da ST o que é seu e o que é do varejista. Ok? Ô, Vanduí. Obrigado, hein? Opa, boa tarde a todos. Eu entrei um pouco atrasado, mas estou gostando da palestra. Veja só, aqui na Paraíba nós temos uma sistemática de apuração dos regimes TARI, certo? Onde a carga ela é reduzida a 4%. No caso dessa decisão, eu vou descontar o ICMS do valor de 18%, ou eu vou fazer essa continha e chegar nessa carga que eu recolho o ICMS? Incentivo fiscal, ele não se mistura para poder você tirar o custo. É um incentivo para você dar uma reciprocidade, dar um retorno em outro sentido. Então, o STJ decidiu recentemente, já este ano, que você não vai pegar o benefício fiscal que você tem por um incentivo desta forma para diminuir a sua carga tributária, porque a sua carga tributária continua cheia para todos os efeitos e esse incentivo é para você investir em alguma coisa em prol do desenvolvimento daquele local, daquele segmento comercial. Por conseguinte, você vai por 18%. Ok, ótimo. Aí, no caso, o meu trânsito em julgado foi em 2019. Aí eu entrei, se eu não me engano, 3 dias antes do dia 15 de março. Eu entrei. Eu vou ter direito a retroagir de março de 2017 para trás. Eu vou até 2012. Até 2012. No caso, são os 5 anos, mesmo que esteja prescrito hoje, mas como existe o trânsito em julgado, eu vou ter direito, é assim? Não é questão de prescrição. A prescrição foi suspensa com o protocolo da ação. Ah, tá. Tá, entendi. Isso é um efeito do protocolo da ação, suspender a prescrição. Ah, entendi. Ok, obrigado, doutor Douglas. Obrigado. Muito bem. Continua. Ô, Damasceno, é o Zé Carlos. Então, a partir do que o STJ divulgou semana passada, o STF, melhor dizendo, não cabe mais nada da União
colocar nenhuma peninha, colocar nenhum tipo de discussão, não é? É isso? Não, cabe mais não. Agora o que ela vai fazer, Zé Carlos, é criar a CBS para acabar com vai acabar com o PIS e a COFINS. Viu? Vai criar a CBS, já acaba com o PIS, a COFINS e pronto. E isso vai implicar alguma coisa nesses nossos processos que nós estamos rodando no país todo aí, como é o caso da própria da DASP e de outras associações, ou não mexe com nada na mudança? O crédito que você tiver, você vai compensar com a CBS. Ah, tá. Vai poder fazer com a CBS, mesmo assim. Vai sim. Esses créditos, pessoal, muita gente tem dúvida, mas você pode pagar 4 tributos com ele. Pode pagar o PIS, hoje, né? O PIS, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda da pessoa jurídica. Existem algumas situações que você pode fazer a compensação cruzada que eu desaconselho, porque algumas decisões já dizem, não pode compensar com a receita previdenciária, com as obrigações, né, para a Previdência. Então, se tem na sentença, nem pode nem pensar nisso. Mas os que silenciam, tem uma situação só que vai poder, é a questão de um ano e pouco, que vai poder compensar. Mas, sem dúvida, para não trazer questionamento futuro, compensar com o PIS, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda da pessoa jurídica, mensal ou trimestral. Ótimo, ótimo. Ou presumido, beleza. Também o presumido. Um detalhe importante, essa ação também beneficia quem é tributado pelo lucro presumido. Não tem problema, não. Como é que faz, então? Lembrando que pelo lucro real, né, quem fizer essas compensação, ela é uma receita, né? E vai ser tributada no imposto de renda, na margem de lucro do imposto de renda, não é isso? Pelo lucro presumido também. Também, né? É receita. Não, veja bem, olha, vamos pensar da seguinte forma. Não, pelo lucro presumido, não. Só pelo lucro real. Pelo lucro real, você, na época que calculou seu lucro para calcular o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, você pagou uma despesa maior a título de PIS e COFINS, perfeito? Isso. Então, o seu lucro ficou mais baixo. Com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, naquele mês o seu lucro aumentou. Então, como aumentou, você tem que ser tributado pelo PIS, pela contribuição social sobre o lucro e a COFINS. Aí me perguntam, quando isso tem que ser levado ao balanço para efeito de aplicação? A Receita Federal é gananciosa, mesmo continuando brigando para não reconhecer o crédito do contribuinte, queria que o contribuinte levasse para o seu balanço no dia que transitou julgado a sua sentença. Nossa, se nem tem nem valor, ainda estava questionando se era o recolhido ou não, ou se era o destacado. Bom, outra orientação que veio da Receita Federal é que você, no momento em que ela homologasse, que você entra com pedido de homologação e ela homologa, você então já estava com o seu crédito reconhecido, então você já teria que pagar também, compensar, né? Pagar também o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Ocorre que eles já continuavam brigando pelo montante, e mais ainda, na homologação ele põe uma ressalva, que pode a qualquer momento refazer aquele cálculo. Do jeito que coloca nas certidões, ainda hoje ele não coloca, se é ressalvado o direito de lançar alguns valores descobertos, que devia ser reconhecido posteriormente. Ok. Então, o que é que eu estou orientando? Leve a tributação no mês em que você compensar, pelo valor do perde-comp compensado. Leve a tributação no mês que você compensa. Se você paga a contribuição social sobre o lucro, imposto de renda sobre o lucro, mensalmente, a cada mês. Se paga trimestralmente, leve a tributação no trimestre correspondente. Avante. Obrigado, Damasceno. Muito bom. Okay. Parabéns, parabéns. Uma luta antiga nossa aí. Eu vou lhe mandar agora aquela correspondência que eu fiquei de lhe mandar e estava aguardando esse resultado para você me responder, tá bom? Okay. Perfeito. Mas é bom eu ressaltar aqui do lado da DASP, não, Sandoval, essa luta aí nossa aí de 14 anos que está fazendo, desde 2007, e que nós estamos vendo que sofreu todos esses anos e passou todos esses anos e chegamos nesse lado positivo, não, doutor Damasceno?
Muito bom, parabéns. Eu ainda tinha cabelo quando começou. Damasceno? Damasceno? É, Damasceno? Oi. Tudo bem, Giancarlo? Eu escutei sobre tributação de lucro sobre PIS e COFINS, da parte que não foi compensada na época, né? Você quer dizer agora que tudo que for ganho e tu vai usar esse crédito, tu vai ter que pagar lucro sobre isso? Sim, ele vai aumentar o seu lucro e é tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro. Tá, mas e se naquele momento onde você deveria ter tido esse ganho, que você baixou a tua margem por causa que tu pagou esse PIS e COFINS, naqueles anos que aconteceram esses ganhos que não foram compensados porque ainda não estava julgado, deu prejuízo. Como é que eu vou pagar lucro agora sobre isso? Teria que voltar naqueles anos. Este é o problema, porque sempre haverá uma lacuna, né? Sempre haverá uma lacuna. Se você tem condição de refazer o seu balanço na época, e é possível fazer de 2012 para cá, você pode mandar refazer, em vez de apurar e pedir homologação, você pode consertar sua contabilidade no período. Sim, trazendo o valor de lucro, o prejuízo da época e botando esse valor em cima. Isso. De 2012 para cá você pode fazer isso. Seu contador vai saber fazer. Porque antes tinha alguma coisa relacionada a DECOM, alguma coisa assim ou não? Porque mudou o sistema, exatamente isso. A informação é outra. Entendi. Era da DACOM, mudou não sei para quê, porque essa tecnologia DECOM, que é ligada ao contador eu não decoro bem. Tá. Porque já é tanta coisa para decorar. Senão esse ganho, por exemplo, se eu tenho 300 mil disso aí eu vou ter que compensar em cada momento X% daquele lucro, né? Isso. Daquele mês que deu. Aí naquele mês, se o resultado já deu lucro, eu acrescento isso e aí eu vou pagar uma tributação sobre o lucro normal mais o lucro da compensação. Isso. Por isso que você consertando, você verificando que você teve prejuízo em algum período, é preferível você mandar seu contador consertar o período. Caso a pessoa não faça isso e faça de conta que não entendeu bem direito isso aí, vai ter um problema de multa? Não entendi. Se a pessoa, por exemplo, não está nessa live escutando o que o senhor está falando e pega e só compensa e vai embora, o que vai acontecer? E não paga? Só compensa. Rapaz, o prejuízo. Hoje a inteligência artificial te entrega. Porque vamos pensar da seguinte forma. Eu estava conversando com um cliente, querendo mostrar para ele que não tem risco. Ele disse, não, mas eu vou abrir a minha informação, eu vou abrir isso. Eu digo, olha, nada que você coloca para fazer os seus cálculos é escondido da União. Por quê? Porque você declara no seu ICMS, está lá. Então, existe a integração entre o Estado, o município e a União pela inteligência artificial. Então, o que você recolhe, nada é duvidoso. Então, a União dizer que deverá devolver tanto, ela tem toda a condição de ter isso a cada momento, porque tudo hoje é interligado, né? Então, dizer, eu vou esquecer isso aqui. Pode até esquecer, quem sabe, se eles esperam por 5 anos, a cada ano que passa, um ano morre, né? Então, assim vai indo, porque a prescrição ocorre de ano em ano, a cada 5 anos. Pode acontecer, é o risco. Agora, perante a lei e perante uma orientação segura, eu digo, tribute. Doutor Damasceno, é possível que a gente tenha fiscalização específica para conferir esses dados, né? Porque, assim, a Receita ela tem os dados nossos lá, né? Do ICM destacado, tudo, mas ela precisa de saber se aqueles dados que o contador realmente achou, né? Não encontrou, eu acredito que ela vá ter alguma fiscalização específica para conferir isso, né? Para saber se realmente... Não tem equipamento para isso, não tem gente para isso, não tem como fazer isso. Então, veja bem, isso tudo faz por amostragem. Como as informações que você pega para fazer o seu cálculo já é de conhecimento público do fisco, vamos dizer assim, não tem razão. O mais que pode acontecer, e tem acontecido às vezes, é ele pedir explicação sobre item X, aí você explica.
E é tudo, essa explicação é tudo através dos seus meios de comunicação online, lá que eles criaram, né? O meio que o contador tem a senha e vai, recebe notificação, responde por ali. A coisa hoje não é mais fiscal na sua porta, não vai mais não, acabou. Não foi a pandemia que acabou, não, foi a inteligência artificial. Graças a Deus, porque uma notificação o cara fica mais calmo, sabe? Mas quando o fiscal chega para ele mesmo fiscalizar, não é muito legal, não. Eu achei muito ruim. É diferente. Posso contribuir um pouco? Pois não. Você me permite, tá? Como sugestão para quem vai ganhar muito dinheiro aí com essa ação, contratem ainda o doutor Damasceno, o doutor Fernando, se tiver mais algum advogado aqui, de preferência os nossos, pena que não os conheci antes, entrei lá em 2017, mas uma coisa que eu aprendi nessa ação que a gente terminou é que, sim, nós oferecemos o ganho que a gente teve para a tributação e uma outra banca de advogados, quando entrou na empresa, descobriu que a gente podia não ter pago tudo que a Receita nos cobrou. Ou seja, quando a gente recolheu, vamos pegar o exemplo, eu ganhei 1 milhão lá de 2010. Tá? Esse 1 milhão corrigiu para esse 2020 e virou 3 milhões pela correção. E a Receita vai querer cobrar os 30% sobre os 3 milhões. Porém, como conceito, eu emprestei dinheiro para a Receita, então, emprestei 1 milhão lá em 2010 para receber agora, e como conceito é justo que eu não corrija, que eu pague sim sobre o meu ganho lá da época, é um pouco daquilo que o Giancarlo falou, né? Se abrir a contabilidade vai ficar mais certinho ainda, e se não, só para ninguém ficar... Se eu dependesse dos advogados que fizeram a minha causa, eu não teria feito isso, entendeu? Então, para dar como dica, contrate o doutor Damasceno aí, o doutor Fernando. Aliás, né, Kiko? O cara ainda fica... Mas essa tese aí de não tributação da correção da taxa Selic, ela é um pouco complexa, porque a taxa Selic, ela é mista, sabe? É juro e correção. E isso, inclusive, as decisões não estão sendo favoráveis ao contribuinte, não. Tá? E tem uma certa lógica. Vamos pensar o seguinte: e o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro? Era para você ter pago lá atrás, não pagou, agora você não está com a mesma correção? Você não está vindo com a mesma correção? Então, se você pegar ela que venceu em 2010 e você não pagou, você vai pagar agora atualizado pela Selic. Perfeito? Você vai atualizar pela Selic. Aí você desconta do seu crédito ela atualizada. A questão é muito lógica. Então, doutor Damasceno. Dá a César o que é de César. Mas vale discutir, né? Né? Vale, porque advogado gosta de uma confusão. Né? Doutor Damasceno, permite... A gente tem que trabalhar com lógica também, né, doutor Fernando? Permite uma partezinha, né? Venha. Eu concordo com o doutor Damasceno na exposição quanto à composição da Selic, né? Que ela, além de ser da correção, tem o caráter remuneratório também, né? A gente sabe disso, né? Agora, aqui na Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o entendimento prevalente é de que não cabe tributação sobre Selic, né? E a gente sabe também que essa matéria está no Supremo Tribunal Federal, né? Se não me engano, é o tema 962. Né? Exato. Então, a gente tem algumas ações, né, nesse sentido, né? E nós temos consciência de que, né, vai depender justamente do entendimento do Supremo Tribunal Federal. E eu, particularmente, tenho assim, um certo receio, né, em razão da Selic ter essa composição mista, né? Que ela é uma parte remuneratória. Né? E uma outra coisa também e antes de falar, eu queria parabenizar o doutor Damasceno, né, pela excelente exposição,
pelas explicações, né, importantes explicações, né? E só contribuindo no sentido de que, a partir do e-social, então aquela restrição que tinha na legislação federal com relação à compensação com tributos diversos daqueles administrados pela Receita Federal, então passou a ser passível de compensação. Então, a partir do e-social, se não me engano, é 2018, então esse crédito que os senhores estão recuperando pode ser compensado também com o previdenciário. Muito bem. Como eu disse, tem um período que você pode, mas outro não. E a correção, doutor Fernando, é de 2012. O que houve de mudança nas comunicações na época de controle? Houve também uma criação de um novo sistema que permite hoje fazer a correção. Aí atende ao Giancarlo retroagir nas correções, porque tem os dados mais fáceis. Então, não teria que buscar aqueles, digamos, pela informação da Receita Estadual. Já tem isso tudo consolidado na comunicação. De 2012 para cá é muito fácil. Quem não quiser passar por tudo isso, Luiz, é só fazer a correção da contabilidade mês a mês. Doutor Damasceno, 2012. Como isso é um crédito também tributário, você não consegue, para não pagar esse lucro, abater de outros créditos? Isso é um ganho também, mesmo abatendo de outros créditos? Não entendi. Por exemplo, eu deixei de aumentar o meu lucro naquela época passada, certo? E agora eu estou tendo lucro e eu jogo esse lucro que eu não tive para abater de pagamentos que iam baixar o meu lucro agora. Eu não estou compensando daí um imposto pelo outro para não recolher mais, para não pagar tributo sobre esse ganho? Olha, o entendimento é que você alterou, digamos assim, não por culpa própria, mas alterou o lucro da época. Né? Então, tem essa lacuna dele. Como você tem direito a receber o que você pagou a mais, então compensa o lucro que você deveria ter pago. Essa é a razão da ópera. Compensa o que você deveria ter pago. E você pagou a mais, então, pagou a mais a outro título de PIS e COFINS. E deixou de pagar contribuição social sobre o lucro e imposto de renda. Então, se você vai adquirir o direito de receber de volta isso aí, tem que deixar a parcela correspondente lá. Entendi. Okay. Isso aí não tem muita dificuldade de se entender, não. O único caminho de fugir, Giancarlo, é aquele que tu disseste, esquecendo. Memória fraca. Não, porque eu estou falando isso, doutor, justamente até pegando o link do Kiko, né? Hoje em dia tem advogados e advogado, né? E aí tem uns que inventam umas teses que, como não é o teu, às vezes não é o teu forte, no momento não prestou atenção, quando tu vê, tu diz, não, é um cara legal, tá falando certo, papapá. Tu não vê os meandros do onde vai estourar a bomba, né? E aí tu topa, né? E aí tu topa. Depois chora. Olha, eu lembro que quando eu comecei a advogar no direito tributário, há muitos anos, não precisa nem dizer, né? Eu estou com quase 5 séculos de advocacia, então dá para vocês terem uma ideia. Sim. Não existia ICMS. Sim. Já existia o PIS. Mas nem a COFINS existia também, não. Então, nós éramos poucos. Da época para cá, surgiu advogado tributarista de todo lado. Então, ia lá na justiça, copiava a petição do advogado, já entrava com a ação, oferecia 1.000 vantagens, pegava uma liminar, recebia os horários, e chegava ao segundo momento do processo, não sabia nem para onde ia. Porque peticionar e dar entrada é fácil. Eu quero ver manter o processo vivo até chegar para não trazer prejuízo para o cliente. Então, o processo vivo, ele envolve muita atenção e dedicação por longos anos, principalmente quando se trata de tributação. O doutor Fernando, como testemunha, que você, para fazer uma repetição do indébito, você não consegue fazer em menos de 10 anos. É muito difícil você conseguir uma repetição do indébito em menos de 10 anos. O que é a repetição do indébito? É receber de volta o que você pagou indevidamente, é o que nós estamos tratando.
Só que, em vez de nós pedirmos o dinheiro de volta, nós estamos pedindo o direito de usar esse dinheiro para pagar a conta futura. Ou passada também, né? Ou passada também. Mas quem... Aí vem uma pergunta. E se eu desativei minha empresa e não tenho mais crédito, nada para pagar para frente, o que eu faço? Peço a devolução. Peço a devolução do dinheiro. Aí sim é repetição do indébito. Sim. Ou paga os credores. Oi? Ou paga os credores. Pode ser. Você pode fazer o seguinte, pode transformar isso em precatório e vender o precatório. Tem muitas empresas comprando precatório aí com deságio. O que o senhor acha um deságio compatível? Eu acho que o deságio compatível é em torno de 20%, até 30%, mas tem gente querendo 60%, né? Eu acho que até 30% vale a pena. Tá. Principalmente agora que os precatórios só vão começar a ser pagos a partir de 2029, né? Ah, é? Principalmente os municipais e os estaduais. Ficou para 2029. Ok. Que bom saber isso também. Pronto. Alguma colocação mais? Doutor Fernando, alguma colocação mais, amigo? Apenas para novamente dar os parabéns aí pela tua exposição. Ô, amigo, muito obrigado. Isso me fortalece. Meus parabéns aí, muito boa live. Parabéns, Sandoval, Zé Carlos aí que organizaram também, que convidaram o Damasceno, né? Muito, muito boa, né? E pelo conhecimento e pela forma também, né? Porque às vezes tem o conhecimento e não tem a forma. Forma muito boa, clara, né? E meu muito obrigado aí. Valeu. Ô, Zé Luiz, acontece o seguinte, que às vezes você tem o conhecimento, mas não tem o manifesto e nem o caminhão para levar, né? Muito boa. Parabéns a você. Boa. Eu quero parabenizar aí a Damasceno aí, a Sandoval, por essa live realmente bem esclarecedora, né? E a gente tem feito isso aí já desde o início da pandemia, né? Agora, tem um outro assunto aí que também... nós temos um mandato de segurança, não sei se valeria a pena levar para uma próxima, para o próximo fórum nosso, que é o pagamento da contribuição social e imposto de renda sobre os benefícios. Certo? Então, existe uma cobrança do governo para quem tem benefício, principalmente crédito presumido, é considerado receita e se cobra a contribuição social e imposto de renda. Né? A ASPA tem, desde 2012, também esse mandato de segurança. Eu não sei ainda se já está trânsito em julgado, mas eu acho que ainda não. Mas já teve alguma decisão um tempo atrás aí, recente, né, o Damasceno, a respeito disso. Tem, né? Só nós levantando aí, se for necessário. Podemos pensar isso num tema futuro, Torres. Exato, exatamente. É isso que eu estou colocando aqui. Ok? Muito bem. O Zé Luiz, só lembrando, esse fórum foi idealizado, a gente tinha um encontro na ADASP, um mês e outro não era presencial e outro era através da internet. Nós tínhamos, né, o programa consultor jurídico ao vivo, então era transmitido pelo Sandoval e por mim, diretamente lá da sede da própria ADASP. Antes eram nossos locais e passamos por muito tempo, mas com a pandemia ninguém pôde mais se deslocar. Então surgiu a ideia de usar a plataforma Zoom para fazer esse fórum. E é o Fórum de Debate Interestadual de Debate do Setor Atacadista e Distribuidor. Você está vendo que as filiadas, todas elas participam. Foi daqui que surgiu a ideia de fazermos a minuta do projeto do PLP, que foi falado no início, o PLP número 5 de 2021, do Efraim. Fomos nós que redigimos. Isso tudo discutido aqui neste fórum. Então, é desse jeito. Nós estamos, toda segunda-feira, a partir das 17 horas, nós estamos aqui reunidos, debatendo sempre um assunto de interesse do setor no Brasil todo. Então, vai do que a gente conhece e do que a gente fofoca. E assim por diante. Só para
ilustrar também, Damasceno, quem não assistiu às outras, é só ir no YouTube seu lá, que tem lá todas as outras palestras, todos os outros fóruns que nós fizemos nesse ano que passou, né? Tem vários assuntos lá importantíssimos lá. Aí nós trouxemos para cá, ó, o deputado, o secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, o secretário da Fazenda do Estado do Ceará, o deputado Efraim, o deputado da Vitória, o deputado Heitor Freire, que é aqui do Ceará, que é membro efetivo da Comissão de Finanças e Tributação, é presidente do PSL aqui do Ceará, e assim por diante. Então, a gente está sempre neste vai e vem, trazendo esse debate importante. Então, você é nosso convidado para se eternizar aqui nessas janelas. Está desligado teu microfone. Valeu, boa noite, boa noite. Parabéns aí. Parabéns aí. Valeu, pela explanação. Muito bem feito. Valendo. Boa noite, estaremos presentes. Já estava procurando aqui. E Zé Luiz, e agora a gente vai indicar, né, o doutor Damasceno, né? Temos essa missão, também, né? O Zé Luiz pode ajudar, porque ele pode aumentar a turminha, né? Tá vendo aí, eu acho que nós somos frutos do nosso rastro, né? Por bem e por mal, ele não foge disso. Tanto que quando eu falo no doutor Fernando, eu tive uma experiência maravilhosa com ele lá no Paraná, num problema ruim, né? Obviamente, vai procurar advogado, né? E eu não deixo de elogiar ele pela forma como ele tratou e resolveu o caso, né? Então, com o Damasceno também, né? Acho que a gente... E quando eu falei que eu me manifestei aí, foi porque eu acabei de ter essa experiência aí o ano passado, que se alguém não tivesse olhado, cara, os advogados que fizeram minha causa não foram ver que eles tinham um pote de dinheiro, pelo menos para discutir aí, do imposto de renda que eu paguei, da ação que eles tinham ganho para mim, né? Fica pensando. E o pote era grande, gente. Ficar ali nas coisas do arco-íris e não vai para a ponta do arco-íris. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Boa noite aí. Parabéns. Um abraço a todos. Boa noite. Alguma colocação ainda, amigo? Abraço. Parabéns aí, Damasceno. Obrigado. Agradecer. Só um minutinho, Marcelo vai falar. Todos. Agradecer a você, doutor Damasceno, pelo seu esforço, né, pela sua cumplicidade, a sua luta aí para poder acompanhar todos os processos. Isso não é fácil. E toda semana a gente tem novidades e tem que acompanhar. E tem sido muito bom para os associados, eu fico feliz, eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigado mesmo. E segunda-feira que vem temos, doutor? Como é que tem? Já tem algum tema? Segunda-feira, às 17 horas, nesse mesmo bate-canal. Ótimo, então... Vamos avante. Então, pessoal, tenha uma boa semana. Que Deus proteja. Boa semana, boa noite a todos. Abraço, João. Felicidades. Abraço, Sandoval. Obrigado. Abraço, Sandoval. Abraço, Kiko. Abraço, pessoal. Abraço.